Paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui novamente para mais uma live. Vai ser super abençoado o papo hoje sobre terceirização da fé, né? Um papo que está muito em voga hoje. Amém? Você que vai chegando aí, nós estamos esperando você chegar, esperando o apóstolo também chegar, que é o nosso convidado especial. A paz do Senhor, boa noite, Deus abençoe. Nós estaremos transmitindo pelo Instagram da Igreja Tanque de Bethesda, que é @Bethesda Varriçai. João Paulo entrou. Ô, João Paulo, Deus abençoe, meu amigo. O apóstolo também já entrou, agora. já vou chamar ele. Nós estamos aguardando o pessoal da igreja de Varriçai entrar. Hoje, sexta-feira, nossa última live da semana, né? Fechando com chave de ouro com o apóstolo José, que mora lá em Portugal. Eu não sei que horas que... Meia-noite que ele falou comigo, né? Vamos chamá-lo. Luciana também. A Luciana que tá ali. Vanessa. E vocês podem compartilhar essa live. Isso, né? Clica na setinha que está aí embaixo. Se você consegue enviar para os seus amigos. Entrando aí. Ô, Glória! Olá, graça e paz. Graça e paz, meu amigo. Amém. Amém. Está na igreja aí? Não, que eu estou em casa. Ah, sim. Pastor, só uma curiosidade. São quantas horas aí? Aqui é meia-noite agora. Meu Deus, você já me perdoa. Nada. Aqui a gente dorme tarde aqui. Dorme tarde, né? É. Tem um pessoal entrando. Wesley. Não. Valesca Gomes. Valesca. Aí, o pessoal tá chegando aí, pastor. Vanessa Amém. Moura. Valesca é a pastora aqui da nossa igreja também. Pastor Aí, ó. Então, é para o senhor ir acompanhando. Deve ser o pessoal daí entrando. Verdade. Valesca Gomes. Deus abençoe vocês. Alex Fabiano. Povo, meia-noite, todo mundo entrar na live. Vai virar uma vigília. É O verdade. pessoal em Portugal tem mania de vigília também? Aqui o pessoal dorme tudo tarde, né? Dorme tudo tarde? Nessa quarentena a gente não tem muita coisa para fazer, né? É verdade. Mas aí em Portugal vocês já estão saindo dela, né? Graças a Deus, se Deus quiser, até junho nós já vamos estar saindo aí dessa quarentena. Começar já a ter os nossos cultos lá no templo, né, na igreja. Vai ser bênção. Muita gente com saudade da igreja, né? Muita gente. Mas também foi muito bom esse tempo para todos nós, né? Tempo de aprender essa igreja fora do templo, né? Fora das paredes. Exatamente. O papel de buscar a Deus pessoalmente, né? É verdade. É muito ligado ao tema de hoje, que a gente quer tratar, né? Eu acho que o tempo que nós ficamos de quarentena foi um tempo muito precioso, né, pastor? Eu acho que a igreja se redescobriu e eu acho que a igreja ela não vai ser mais a mesma, né? Até mesmo porque muitas coisas vão mudar, até pela questão da tecnologia. Olha só, a gente fazendo uma live com o senhor. Pois é, Coisas que a gente tinha à disposição antes e não usava. Não é verdade? Verdade. A gente tinha a internet, tinha os canais. E aprendendo, a gente está aprendendo a ser igreja, né? Agora, de um modo diferente, né? Se reinventando como igreja, né? E a igreja, ela se adaptou, né? Está se adaptando, passando por um processo de retornando ao princípio para poder avançar agora, né? Verdade. Todo mundo dentro de casa, todo mundo reunido em família, e o lugar que a gente acha que é o mais difícil, que é pregar dentro de casa. Né? Verdade. Escuta tantas pessoas falando, falar de Deus na minha casa é difícil. O marido, às vezes, não é convertido, ou a esposa não é. Aí você abriu a Bíblia, né? Mas também acaba sendo uma oportunidade para quem nunca ouviu, ouvir também, não é? Exatamente. Receber também. Não tem para onde correr, né? Vai ter que ouvir. É verdade. Aqui na Europa... Que travou. Não, já está normal. Não, ele escreveu que agora está normal.
Aqui na Europa a gente tem vivido assim um grande desafio. Já é um desafio, né, a igreja aqui na Europa, mas tem sido ainda um desafio maior ainda por causa de tudo isso que aconteceu, mas nós temos aprendido uma coisa uma coisa extraordinária com esse tempo todo, que o poder da igreja, a influência da igreja sobre a vida das pessoas e o quanto as pessoas querem e precisam da igreja. Então elas começam a entender isso também agora, né? Exatamente. Porque a gente vive num país onde tem facilidade para tudo, as pessoas têm dinheiro, as pessoas têm recursos, então é meio que as pessoas estão muito presas assim seu estilo de vida, facilidade para comprar as coisas, para ter as coisas, e acabam se esquecendo um pouco de Deus, né? E agora com tudo parado, tudo fechado, então as pessoas elas acabam ficando meio assim perdidas. E é um bom momento para a igreja também alcançar essas pessoas de uma maneira assim mais forte, né? Tem sido muito bom para nós. Entrou aí o nosso amigo missionário Elinho, que já fez missões aí na Itália, na França, né? Não sei se o senhor já chegou a conhecê-lo aqui em Itaperuna. Agora ele mora no Rio de Janeiro, mas ele sempre me fala isso, a dificuldade da igreja aí na Europa é muito grande, porque a gente não tem como aplicar a teologia da prosperidade aí, né? É verdade. Aqui a gente funciona isso. Aqui tem muito pastor, algumas lideranças, né, que falam teologia da prosperidade, pregando, se você vier, você vai conseguir algo. Mas como é que você prega para alguém que já tem, entre aspas, uma vida estável, né? Sim, é verdade. Eu costumo dizer que o europeu, a cabeça dele, né, a mentalidade deles é diferente da nossa, o brasileiro. Nós somos mais emocionais, eles são mais racionais, né? Nós somos movidos mais assim pro lado emocional. Eles são mais racional. Então, para você falar de Deus para um europeu, você tem que convencê-lo pela razão, não é? Então é muito mais complicado, é muito mais difícil. Mas Deus tem feito coisas extraordinárias aqui, sim, não só em Portugal, mas como em toda a Europa. Deus tem feito coisas maravilhosas através dos pastores, das lideranças que ele tem levantado aqui. Tem sido Eu vejo até uma mensagem subliminar na sua frase agora. O cara que quer fazer missão na Europa, ele tem que se capacitar, porque se é razão, tem que conhecer a palavra, né? Tem que conhecer a palavra. E bastante. Sim, isso é muito importante para eles. É convencê-los pela razão, né? Então eles são muito questionadores. Você, às vezes, está pregando, eles estão ali conferindo, questionando. Depois que há situações que você acaba de pregar que eles vêm e te perguntam, te questionam, entendeu? Mas é bom, porque se você tem o conhecimento e a informação, eles acabam abrindo uma oportunidade para você falar ainda mais forte de Jesus para eles. Sobre a palavra, e com a base na palavra. Ontem, nossa live foi sobre a importância do devocional, que é, na verdade, você buscar o conhecimento da palavra, né? A importância que isso tem na vida do cristão. Né? Você não tem como ser um cristão forte se você não lê a Bíblia, se você não conhece a palavra. É verdade. A gente vê isso, né? É o que o senhor está falando. Há necessidade desse conhecimento. Né, da ação do Espírito Santo, claro, que vem e traz e nos revela, mas de buscarmos mesmo o conhecimento. Exatamente. E as pessoas buscam mesmo a palavra de Deus aí, que é quando chega na igreja, elas mesmas buscam pessoalmente. Sim, por exemplo, os europeus, né, uma vez que eles são convencidos pela palavra de Deus, de ter uma vida com Cristo, eles são firmes mesmo na decisão deles, né? E vão até o final. Eles vão até o final nessa decisão. É muito difícil convencê-los, mas quando você consegue convencê-los, eles vão mesmo firmes, eles são mesmo assim intensos, né? E se entregam de uma maneira assim muito profunda. Não que os outros não façam, né? Eu acredito que todos nós vivemos o evangelho de uma maneira profunda, mas cada um é levado por um caminho, né? Vamos dizer assim, eles são pela razão, nós, os brasileiros, pela emocional, né? Somos muito emotivos e tudo, aquela coisa toda. Então, cada nação, acho que Deus tem uma maneira de alcançar, e eu acho muito importante isso, porque quando você chega aqui para pastorear, você tem aquela mentalidade da igreja brasileira, né?
Igreja brasileira, aquela coisa toda, e a gente vem com esse ritmo, com esse desejo, com essa vontade. E aí, quando você chega aqui, que você se depara com essa dificuldade de poder alcançá-los, e você precisa ter fundamento, você precisa entender o que você está falando, ter, né, conhecimento do que você está falando, você começa a perceber que não é tão fácil, mas quando você entende o processo e que você começa a trabalhar, você se apaixona por esse processo, e aí você fica assim apaixonado com o que Deus está fazendo na vida do europeu, do português. Por exemplo, nós temos um pastor aqui, o pastor José, um pastor português, que nós ganhamos para Jesus, fizemos o casamento dele, o batizamos, fizemos o casamento, levamos ele ao pastorado. Hoje ele é pastor, hoje ele está nos Estados Unidos, representando a igreja lá, tem um trabalho lá que está, né, uma célula agora. Então, você vê como é que é muito bom, é gostoso. E às vezes, quando eu converso com ele, eu vejo ele na mesma intensidade que ele estava aqui, sabe? Aquela paixão, aquela vontade, aquele desejo. É muito bom isso. Mas, apóstolo, faz a sua apresentação agora para as pessoas, que agora eu acho que as pessoas já estão começando a chegar, né? Você pastoreia uma igreja em Portugal, um ministério, né? Sim, sim. Nós somos do Ministério CBA, Comunidade Batista da Amadora, não é? Para a graça de Deus, já estamos aqui há quase 15 anos já pastoreando na Europa. Temos igreja, né, na França, temos nosso pastor, como eu falei, José, nos Estados Unidos, temos também pessoas na Inglaterra, e a gente está aqui, movendo, né, trabalhando para poder crescer cada vez mais o ministério e poder romper aqui. Sou casado com a bispa Daniela, né, como eu digo para todo mundo, acho que todo pastor faz isso, né, não sei se é para ganhar ponto, casado com a mulher mais bonita da face da terra, e né, pai do Pedro, do Davi. Tem que fazer isso mesmo. Não é verdade. E estou aqui, para a graça de Deus. Glória a Deus. O apóstolo José, que já esteve aqui com a gente na Paixão por Sua Noiva, na igreja de Bethesda, né? Fez um rebuliço aqui de avivamento. Meu glória. Com saudade de todo mundo aí já, né? Deus Rapaz, quiser, a gente também. A gente também. Com essa situação desse coronavírus, os eventos, realmente, a gente não tem previsão, né? Agora, a igreja parece que está tendo um avivamento realmente de dentro para fora. Ultimamente, a gente tem levado uma linha de ministração aqui, que Deus tem nos dado para esse tempo na Europa, porque a gente ouve falar tanto que Portugal é porta de avivamento para a Europa, né? Essa é uma palavra, uma profecia que já vem há algum tempo sobre Portugal, que Deus levantaria Portugal para ser uma porta de avivamento para a Europa, entendendo que houve um grande avivamento aqui no passado, Deus, né, levantou a Europa para levar o avivamento para muitos lugares, e hoje Portugal foi escolhido por Deus, né, para ser a porta para esse avivamento. E eu tenho ministrado para as pessoas aqui que eu acredito no meu coração que esse avivamento que nós buscamos agora não é mais aquele avivamento do movimento, daquela glória, mas é um avivamento de arrependimento, sabe? Onde as nações irão se arrepender e cumprirá-se a palavra de Deus, que diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Então, eu falo para eles aqui que não é para a gente ficar espantado quando a gente começar a ver as famílias nas suas casas chorando, gritando e clamando pela misericórdia de Deus e buscando o arrependimento, né? Porque eu acredito muito forte nisso, entendeu? Eu tiro as palavras da Bíblia mesmo, né? Aquela relação com Elias, quando ele saiu da caverna, ele viu o trovão, não era Deus. Ele viu, né, o terremoto, não era Deus, mas Deus estava na brisa suave. Eu acho que esse avivamento está na brisa, né? Está dentro de casa, né? Ele está fazendo um grande rebuliço até maior, né? Mas porque está dentro da gente, né? A gente aqui, aí na Europa, não sei, mas aqui no Brasil, a gente está vendo pessoas famosas falando de Deus na live, né? Começando a se voltar para Deus ou começando a questionar, né? Porque eu acho que no momento de crise, né, as pessoas começam a questionar um poder maior. Na verdade, as pessoas começam a perceber a necessidade que elas têm de Cristo. Sim, é verdade. É nesse momento de crise que você começa a ver que o seu dinheiro, você pode ter dinheiro, mas isso também não vai resolver o seu problema.
né? Você pode ter muitas coisas e isso não vai trazer a solução. Então você começa a ver que há necessidade de Cristo na sua vida. Sim. Que há algo que não está no nosso domínio, não está no domínio daquilo que nós temos, nem daquilo que nós somos, porque não é nada sobre nós, né? É sobre Ele. Né? Então, eu acho que esse tempo Deus tem trazido isso ao coração daqueles que já estavam adormecidos e falar, poxa, peraí, né? Eu perdi uma dracma e é dentro de casa eu tenho que achar. Tem que achar, verdade. E agora é a comunhão com Deus, essa igreja, é resolver buscar Deus, ter devocional, né? Então, assim, eu creio muito que esse tempo, né? Toda crise, ela nos faz ter uma reação, e essa reação que vai nos definir pós-crise, se vamos sair melhores ou vamos sair iguais ou piores. Leandro está falando aí que ele pregou sobre isso na live dele. Leandro Gama. E o Elinho está perguntando aonde que é na França. Ele está querendo fazer missão lá. É em Lyon, na cidade de Lyon. Lyon, Elinho. O Erlen, ele entrou, o Erlen ajuda com a gente no louvor lá em Varriçai. Que bênção. Não tem grupo de louvor lá ainda. E o Erlen tem... Nós somos uma missão também, nós somos de Varriçai. Acho que o senhor, quando veio aqui, a gente já tinha sido... Estava lá, sim. Estava lá? Então, nós estamos com a igreja lá e glória a Deus. Quando eu voltar aí, vou ter o prazer de estar lá com vocês lá. Meu Deus, vai ser uma honra. Vai ser uma honra. Vou te hospedar lá no velho moinho. Rapaz, você e sua esposa, vocês têm que vir junto. Eu vou com ela, sim. Se Deus quiser, nós vamos juntos. Vem junto que eu vou hospedar vocês lá. Agora, essa questão do tema que a gente propôs hoje, apóstolo, da terceirização da fé, a gente estava comentando sobre isso, essa necessidade, né, das pessoas buscarem a Deus de maneira pessoal. E a gente está num momento hoje singular, né? Um momento onde você não tem, às vezes, um pastor, você não tem o profeta perto, tudo que você tem é a palavra de Deus. É verdade. Né? E você tem que se voltar para Deus e buscá-lo pessoalmente. Né? E a gente vê aí um processo de comodismo muito grande, sobretudo aqui a gente pode falar da igreja brasileira, porque buscava através dos seus profetas, dos seus líderes, dos seus pastores, o acesso a Deus. Sim. Mas não buscava de maneira pessoal, né? Sim. As pessoas nunca pensaram... É porque, às vezes, quando a gente vê, né, uma crise como essa, que é uma crise mundial, né? Ela gera um pânico muito grande nas pessoas e elas começam a se questionar, não é? Essa questão de estar questionando. Cada pessoa começa a se questionar e elas começam, então, a procurar Deus, começam a buscar, só que a única forma que elas tinham de buscar Deus, até então, era através do pastor, era através do profeta, era através de alguém. Então, é mais ou menos se viver um evangelho baseado em ou em que, não é? Então, quando você vive um evangelho baseado em ou em que, quando você perde, de uma certa forma, esse contato, você fica perdido. Você fica perdido. É o que Jesus tentou ensinar aos apóstolos, dizendo, olha, por enquanto vocês não estão jejuando, vocês não estão fazendo isso, aquilo, porque eu estou aqui com vocês. Mas quando eu não estiver aqui, eu quero ver como é que vai ser. Então, aí, quando acontece de Pedro ter que sair para fora da casa para pregar pela primeira vez na sua vida, não tendo mais, né, e não podendo mais se escorar, né, na presença humana de Jesus, ele começou a se descobrir, ele começou a entender o seu chamado e pregou. Mas as pessoas hoje, infelizmente, elas aprenderam, não é, a viver Jesus através né, ou através de alguma coisa, e elas estão presas a isso. E hoje, quando você se encontra num ambiente lá fora, quando você liga a televisão e você começa a ver tanta informação, né, de morte, disso, aí entra um desespero muito grande na vida da pessoa e ela começa agora a perguntar, cadê o pastor, cadê o profeta, cadê... Então, isso é bom, mas também é perigoso, né? No meu ponto de vista, isso é bom, mas é perigoso, porque se a pessoa ela não tiver o entendimento de buscar no lugar certo,
na fonte certa, ela pode acabar entrando numa situação muito difícil na vida dela. É verdade. A gente vê que isso não é um processo de hoje, né? A gente estava lendo um pouquinho, que em Êxodo, capítulo 20, fala Moisés, né? Deus convidou o povo para buscar. Sim. Só que o povo virou para Moisés e falou assim, vai você, fala com Deus em nosso nome. E nós hoje podemos perceber que é mais ou menos a mesma resposta, né? Nós não queremos pagar o preço de uma vida de oração, de uma vida de sacrifício, de uma vida de responsabilidades, de uma vida de santidade, mas nós queremos cobrar a resposta do líder, do profeta, do apóstolo, de quem for, né? É quase que uma troca, né? A gente chega na igreja e quer a resposta, quer a santidade do outro. Sim, sim. É isso que eu estava falando, é um evangelho baseado em alguém, não é? É viver Cristo baseado em alguém. Esse é o grande problema. Esses dias eu estava falando aqui com os discípulos aqui do grande perigo da igreja moderna, né? Que é a nossa igreja hoje, né? A igreja moderna, a igreja baseada em, né? Ou em alguma coisa. E nós estamos vivendo isso aí nessa situação, quando Moisés vai até a Deus para poder levar o povo até a Deus, né? O povo tinha questionado, porque o povo até então, o acesso que eles tinham a Deus era através de Moisés. Mas chegou um tempo que eles começaram a pensar assim, mas espera aí, Deus só fala com você, Moisés? Deus só se revela a vocês? Nós também queremos conhecer, nós também queremos falar com ele. Então, Moisés vai até a Deus e fala, olha Deus, o povo está querendo falar. Né? E aí, Deus fala assim, ó, pede o povo para santificar, para lavar suas vestes, santificar. E aí Moisés fala, e o pessoal faz todo o processo. Moisés leva eles para o pé do monte, e quando chega lá e Deus começa a vir, né, numa nuvem de trovão, aquela coisa toda, o povo começa a ficar com medo. Aí eles falam, Moisés, não, fala você mesmo com Deus e nós vamos te ouvir. Eu vou pagar esse preço para ver não, né, velho? É verdade. O povo não está preparado, não é? É verdade. E eu fico pensando, apóstolo, que hoje isso tem que ser, a gente tem que, principalmente como pastores, né? Eu acho que é um questionamento e eu creio que isso vai mudar a visão que nós temos de igreja, nós crentes, né, cristãos, a maneira como a gente vê a igreja. Por quê? Porque quando as pessoas não são incentivadas a trazer para si a responsabilidade dessa busca, dessa santificação, você cria uma igreja doente. Você cria uma igreja dependente, que no momento de caos ela fica achando que ela está sem ninguém, sendo que, na verdade, o que ela precisa tem que estar dentro dela. Sim. Né? Jesus, ele está dentro de você. O Espírito Santo, né, ele falou, vocês não vão estar sozinhos nem um dia sequer. Né? Então, a necessidade da gente ter esse olhar de saber assim, precisamos ter uma igreja sadia. Precisamos ser a igreja que busca, precisamos não nos esconder, né, mas avançar na busca, na procura, porque isso vai fazer uma geração mais forte. Exatamente. E aí a gente percebe o quanto que as pessoas, elas recebem uma palavra, né? Elas estão ali acostumadas todo domingo, todo dia da semana, receber uma palavra do pastor, da pastora. Às vezes querem desistir, o pastor pega ali, continua. E a pessoa, ela cria esse modo, né? Essa maneira de viver, mais ou menos que mecânica, né? O evangelho. Então, o que ela tem de Deus, muitas vezes, é superficial. O que ela conhece de Deus, muitas vezes, é superficial, não há uma profundidade. Então, o que acontece? Uma coisa é eu liberar uma palavra e a pessoa viver essa palavra no seu coração e na sua vida, né? Com atitudes que faça a palavra se revelar através da vida dela. E outra coisa é você ouvir a palavra para motivação, para se motivar ou a acreditar ou a continuar. Quando a pessoa ela recebe uma palavra e essa palavra só serve de motivação, ela vai precisar sempre ouvir a palavra. Mas quando a pessoa recebe uma palavra, que essa palavra ela transforma a vida dela e faz sentido para a vida dela, ela começa a viver essa palavra, ela não precisa ser motivada, porque a maior motivação é a palavra dentro dela, não é? E como aquela mulher que Jesus pegou lá no tanque, né? A mulher estava lá no tanque,
e Jesus pediu ela água, e aquela história toda, olha, não tens com que tirar, o poço é fundo, e Jesus diz, olha, se soubesse quem te pede água, você me pediria água, eu te daria uma água, que dela, quando você beber, nunca mais teria sede. E quando a mulher bebe daquela água, ela deixou de viver uma vida, deixou de precisar ser motivada para motivar. E ela vai na cidade e traz uma multidão para conhecer Jesus, né? Não, é tremendo essa passagem que você colocou, porque me faz lembrar da questão do discipulado. O discipulado, ele não pode criar pessoas dependentes do discipulador. Ela tem que criar pessoas amadurecidas na fé. Sim, exatamente. E que possam se tornar também mananciais de águas vivas para outras pessoas. Porque o discipulado, ele tem a intenção de não de formar pessoas dependentes, mas de formar pessoas discipuladoras também. Né? Exatamente. Eu lembro de Paulo, né? Paulo, quando chegou na igreja de Corinto, chegou lá e falou assim, eu vim trazer alimento sólido. Mas eu estou vendo que vocês são crianças ainda na fé. Né? Mas vou ter que levar leite para vocês. Então você vê que a proposta do discipulador era trazer alimento mais forte para ele. Então a gente tem que sempre causar o quê? Um amadurecimento do outro para que ele possa caminhar mais à vontade com Deus, né? E até a questão do líder, porque a gente fala que um verdadeiro líder é aquele que faz aquele que está ao seu lado crescer. Sim, mais exatamente. E eu vejo muito na nossa igreja no Brasil essa falta de entendimento até pelas lideranças. Porque as lideranças, elas querem ter o ego, na maioria das vezes, que as pessoas sejam dependentes dela. Não, eu quero que alguém me peça oração, porque a minha oração é a oração poderosa. Né? Você já viu gente furar a fila? Tem 5 irmãos para orar, mas só um tem a fila grande, que só quer orar. Como se um tivesse a oração mais poderosa que o outro. Né? Eu costumo brincar aqui na igreja que tem pessoas que não podem ver uma mão estendida que já logo colocam a cabeça embaixo. Né? Ou seja, são pessoas que estão acostumadas a viver esse estilo de evangelho. Quando, na realidade, a proposta de Jesus, ela começa em João, quando João fala assim, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. João estava dizendo, olha, vocês precisam se arrepender para que o reino de Deus venha sobre vocês. João estava dizendo, o reino está disponível para vocês. Então, a proposta de Jesus também foi a mesma. Foi fazer pessoas maduras espiritualmente, independentes espiritualmente, e pessoas que pudessem caminhar e crescer e fazer com que outras pessoas também pudessem crescer. Essa foi a proposta de Jesus, que ele passou para os apóstolos, que eles cumpriram, né, muito bem isso, mas infelizmente com o passar do tempo as pessoas voltaram a ser como antes, né, dependente. Essa dependência é aquela velha história, não querer amadurecer. Já conhece aquele filho que é grande, cresceu, tem idade, mas ainda é imaturo, e prefere ser imaturo porque não quer viver longe da casa do pai, né? Não quer sair da casa do pai. Então, muitas vezes é isso que a gente vê. Eu digo para todo mundo aqui que maturidade é a habilidade ou a capacidade que você tem de ouvir uma palavra de direção e cumprir sem questionar e murmurar. Não é? E responsabilidade, né? Assumir responsabilidade. A questão que o senhor falou, a gente vê pelo irmão do filho pródigo. Ele estava na casa do pai, mas não usufruía do que o pai tinha. Exatamente. Aí você vê, os filhos estão na casa do pai, mas não sabe o pai que tem, não sabe a herança que é deles, não usufrui, não pega um cordeiro porque tem medo de pedir. Aí quando o outro vem e recebe a honra, ele fica chateadinho. Mas na verdade, ele não soube aproveitar. Ele ficou fechado num lugar que ele não conseguia desfrutar. E é exatamente o que a gente vê hoje. Essa questão que a gente falou da terceirização nesse nome, diz, as pessoas estão do lado, na casa do pai, e não sabem pedir, o pai não sabe desfrutar. Né? Eu não sei se isso acontece aí. Mas, apóstolo, já, assim, a questão da dependência, quando você cria pessoas dependentes, você aliena as pessoas. Sim, você cria pessoas alienadas. O povo não conhece a palavra de Deus, mas começa a acreditar em crendices. Né? Tipo a situação da pessoa que, quando vai sair de uma igreja, o líder fala assim, você tá amaldiçoada. Né? Eu já vi isso. A vida dele acaba ali. Né? Ele falou assim, você vai chegar no céu, não vai achar placa da igreja tal. Eu falei, graças a Deus que não vai, irmão.
Graças a Deus, porque lá não tem placa. É verdade. Exatamente isso. E as pessoas, mas por incrível que pareça, aqui também a gente tem todo tipo de gente, aqui também tem esse tipo de gente, e que às vezes estão acostumadas, né? E preferem estar vivendo o evangelho assim, porque é a maneira mais fácil de se viver o evangelho. Quando alguém está a me conduzir, eu não preciso me esforçar. Porque a questão toda é não querer se esforçar. Então, por exemplo, isso às vezes torna até o pastoreio mais difícil. Por quê? Imagine se você tem 20 pessoas, você está trabalhando com 20 pessoas para amadurecer elas. Se elas não amadurecem, elas tornam, com o passar do tempo, um peso sobre a vida do pastor, porque elas não conseguem produzir nada. Elas ficam sempre ali presas ao pastor, e o pastor não consegue romper, e elas também acabam por não romper. Às vezes é o grande peso que muitos pastores carregam, mas quando a gente consegue trabalhar e a mentalidade deles, eles conseguem crescer e se desenvolver, então eles começam a ser, ao invés de serem um peso, tornam-se colaboradores do reino, ajudando o pastor a desenvolver ainda mais o ministério, né? É o que Paulo diz isso, né? Colaboradores, né? Exatamente. Exatamente. Mas quando você tem um grupo de pessoas que vivem baseado no que você faz ou no que você fala, igual eu falo, a igreja, a igreja desse tempo é a igreja da informação. Se tem uma igreja que tem informação, é a nossa igreja, a igreja moderna. Igual a gente falou aqui da internet. Antigamente, quando eu queria estudar um livro ou alguma coisa, eu tinha que ir na biblioteca estudar. Não sei se vocês também passaram por isso, mas na minha época era assim, não tinha a internet, não tinha a facilidade, não tinha... Verdade. Entende? Só que hoje também isso, de certa forma, tornou o crente ou a pessoa dependente também desse mecanismo, que é o quê? A pessoa tem a informação, aí ao invés dela pegar essa informação, fazer com que essa informação seja válida na vida dela, para que ela possa cooperar e crescer e desenvolver junto com o pastor, ela pega essa informação, guarda essa informação para ela e prefere ouvir, e prefere, às vezes, que você faça por ela, que você dê a ela a saída, que você mostre a ela o caminho, quando na realidade ela já sabe, quando na realidade já está dentro dela, mas ela não consegue viver isso, entende? Isso é muito complicado. É o povo dizendo a Moisés, né? Exatamente. Suba em meu lugar. Suba em meu lugar. Mas é verdade. Não tem o louvor. Agora, uma questão que a gente vê também, dessa questão da terceirização, eu não sei se o apóstolo já verificou isso, a questão da pessoa que quer tomar uma decisão na vida, sobre qualquer assunto, mas ela pede um aconselhamento para que tome essa decisão, e que se ela errar, ela não errou por completo. É meia culpa. É dele. Na realidade, ela não quer assumir a culpa completa pela decisão dela, né? É uma transferência de culpa, né? Isso já vem desde lá do início, né? E foi até esse tema que a gente colocou, por quê? Porque ninguém quer chamar para si a responsabilidade. Hoje, você quer transferir a responsabilidade, e se você não conseguir transferir toda, você quer transferir pelo menos uma parte, você não quer ser culpado sozinho mais. Exatamente. Tá na onda da transferência, até de unção, né? O povo quer que transfere até unção. Exatamente. Eu achei tão engraçado, eu estava assistindo um pastor muito conhecido no Brasil, um pastor que eu admiro muito. E aí ele falando que alguém chegou para ele e falou assim: pastor, transfere essa unção para mim, pastor, transfere. Meu filho, você sabe quantos anos eu levei orando dentro de um quarto para ter essa unção? Vai orar! Mas é a facilidade. Bota aqui. É fácil receber, né? Tipo assim, transfere. Se eu ficou 20 anos dentro do quarto orando, falando em língua, agora vem aqui e coloca a mão na minha mão. Paga o preço do jejum, da oração, do sacrifício, mas depois eu quero isso aqui. Né? Exatamente. Era o que o povo queria. Eles queriam ser como Moisés, falar diretamente com Deus, né, como Moisés falava, ouvir Deus como Moisés ouvia, mas quando eles tiveram a oportunidade, perceberam, né, entenderam o processo, eles não quiseram o processo. Hoje nós vivemos um tempo de uma geração que ela quer pular o processo, ela quer chegar logo, ela quer chegar rápido, e pula o processo.
O problema de pular o processo é que você cresce sem estrutura. E quando chega lá na frente, você não suporta. Não é? Não consegue permanecer. É por isso que tem muita gente, já reparou que nós estamos vendo um tempo que as pessoas estão crescendo rápido demais, chegando rápido demais, só que somem na mesma rapidez que chegam, somem, porque não tem estrutura. Aí você pega alguns que já estão aí há muitos anos, que vieram, demoraram para chegar onde estão, mas estão aí até hoje. Então, isso depende, é porque a nossa geração, essa geração hoje, ela está pulando os processos, não é? E o mais interessante é que Deus, o fim é o próprio processo, né? A santidade é o processo e não aonde você vai chegar. É mantendo, né? É a caminhada. Exatamente. Exatamente. E o processo, ele é, muitas das vezes, solitário. E ele não dá ibope. Não é Exatamente. verdade? É verdade. O processo, às vezes, Deus se esconde. Você tem que ficar escondido. Deus não quer que você apareça o processo. E as pessoas querem pular, porque as pessoas elas querem ir para a fase onde elas vão ser vistas. Sim. Eu acredito que existe o processo do útero. Essa que é a realidade. Eles estão querendo pular o processo do útero, onde ninguém me vê, onde eu não sou reconhecido, onde o meu nome não está, né, espalhado, onde eu... Então, o processo do útero, onde ninguém te vê, mas é onde você vai, de fato, formar toda a qualidade ou tudo aquilo, toda a estrutura que Deus tem para você, né? E as pessoas hoje estão pulando esse processo do útero. Porque, para mim, isso é importante. Se a pessoa chegou agora, ela precisa passar por esse processo. É isso que vai dar aquela formação, né? É como o bebê, né? É como a mãe que está gestando. Ele precisa ter aquele tempo, aquele processo do útero para que tudo possa formar. Tudo que nasce antes do tempo, nasce defeituoso. E tem uma possibilidade muito grande de não dar certo, de morrer. A gente vê que era a própria palavra de Deus, Jesus teve um tempo no deserto. Sim, exatamente. Teve um tempo ali, João Batista ali. Então você vê que a questão toda é você passar o processo para que o seu ministério seja ativado, né? Exatamente. Exatamente. E se você não sabe passar um processo, você não sabe passar uma aprovação difícil. Porque o processo, ele te fortalece. O processo, na verdade, ele te expõe. Né? Porque toda a exposição, ela serve para você ser curado. Né? Às vezes você está sendo exposto para você mesmo, suas raízes, para você ver, até para isso, porque quanto mais alto você subir, né, mais altos serão também essas dificuldades. Né? O grande problema é que o processo exige da gente, né? Ele tira da gente. É que a grande questão, um dia eu estava falando com um pastor amigo, e a gente estava falando sobre isso, é que o processo, ele às vezes vai tirar de você e vai requerer de você alguma coisa. E as pessoas não querem passar por isso, ou seja, não querem passar pelo processo, com medo do processo, aí acabam pulando essa fase na vida deles e vão direto para aquilo que elas acham, entendem que é o mais importante, né? Aí eu quero logo cumprir o meu propósito, eu quero cumprir o meu chamado. Né? As pessoas hoje, a maioria, estão preocupadas no seu chamado. Qual é o meu chamado? Às vezes eu tenho pessoas aqui que eu estou trabalhando, que as pessoas elas me perguntam 10, 15 vezes qual é o meu propósito, qual é o meu chamado. Eu falo assim, filho, se eu soubesse, eu já tinha te falado. Não é? Você precisa passar pelo processo para descobrir o seu chamado, para descobrir, né, naquilo que Deus quer usar você. Não é eu falar para você o que você vai se tornar. Uma mãe gera um filho, mas ela não sabe quem ele vai se tornar. Não é? Tem que esperar Deus chamar o nome dele, né? É verdade. Mas hoje revela aí, né? Revela para mim quem eu vou ser. Revela para mim qual é o meu chamado. Interessante que Jalisson colocou aqui que a maçã da macieira é melhor do que a maçã da estufa. É verdade. Não é? Porque a gente vê hoje demora mais. São produtos de estufa, né? É aquele fruto bonito aparentemente, enche os olhos aparentemente, mas quando você vai comê-lo, ele não tem sabor, não tem porque não passou pelo processo. Nasceu no cativeiro. Não passou pelo processo. Não é? Exatamente. E essa questão dessa transferência de não só o comodismo, mas a transferência de culpa, ela é tão grande que ela já vem a gente do ser humano isso, né? Não assumir a culpa pelos próprios erros. Então você vê, não deu certo a caminhada com Deus, foi culpa do pastor. Foi culpa da igreja. E quando eu quero tomar uma decisão, vou no pastor, ele falou comigo para eu fazer. Então é culpa minha, não, é culpa dele. Então a gente está sempre procurando um culpado.
terceirizar Exatamente. as situações. Sim, Quer pagar o exatamente. preço. E as pessoas elas não querem assumir, né, essa responsabilidade de tomar uma decisão por algo que talvez possa não dar certo. Eu costumo dizer para as pessoas aqui que na nossa vida, a boa parte da nossa vida, a nossa caminhada para adquirir a estrutura, ela é em choro, é em planto, é em dificuldade. Se a gente pegar tudo que nós vivemos, quando eu pego a minha vida, tudo que eu vivi, eu tenho poucos momentos de alegria comparado aos momentos de tristeza e de fracasso, de frustração que eu tive. Consegue entender? Mas é esse processo que me ensinou e me amadureceu. Então, o problema é que a gente quer viver, né, o processo, pular o processo e queremos viver logo aquilo que está dando certo. Olha, eu quero ir logo para o que está dando certo. Quem é que está dando certo hoje? Muita gente está se espelhando no resultado de alguém e não no processo que ele passou. Alguém vê um pregador hoje, muito conhecido, vai falar assim, olha, eu quero ser como ele. Então ele vai começar a falar como ele. Ele vai começar a agir como ele. E acaba virando uma cópia barata de algo que não é o que Deus tem. A casca daquilo Exatamente. E o pior é que você perde a sua identidade. Perde a Você identidade. copia o outro, você não vai ter unção, porque unção se copia, né? Mas você vai ter só uma cópia e você vai perder a sua identidade, ou seja, você vai estar perdido. E acaba descobrindo o chamado dele, Xerox. Né? É verdade. É a única coisa. E aí, o que Uma acontece? digitalizadora. E ele fica frustrado. Hoje nós estamos vendo uma geração de pessoas frustradas dentro das igrejas, frustradas e até desistiram da fé. Por quê? Por causa disso, porque pularam o processo e começaram a querer viver o que outros estavam vivendo, algo que naquele momento não eram para eles, não tinham estrutura para suportar aquilo, então acabaram se frustrando e aí querem buscar a responsabilidade de alguém. Quem é o culpado? Quem é o responsável? Por que não deu certo? O meu pastor não acreditou em mim. A minha pastora não acreditou em mim. Ele me deu um conselho errado. Olha, fulano fez isso. Nunca é culpa dele, porque deu errado. E a verdade é que a pessoa não se conhece. Exatamente. E passou a se espelhar, começou a imitar uma pessoa que o interior dela não bate. Então ela vai ser sempre decepcionada com aquilo. Né? Ela vai ser frustrada eternamente com aquilo, por mais que ela possa fazer algo dentro da obra, assim, aos olhos de alguém, por dentro, ela não está fazendo aquilo que Deus planejou para ela, porque Deus disse que tem um plano para cada um de nós. Se você não conhece a si mesmo, como é que você vai conhecer o plano de Deus para você, né? Exatamente. E é fundamental o processo para isso. Sim, Marcelo. O senhor falou a questão das pessoas, né, querer saber qual é o meu propósito, qual é o meu chamado. E as pessoas têm muita preocupação de saber qual é o chamado. Né? E o nosso chamado é servir ao Senhor. Exatamente. E eu lembro que eu tinha essa dúvida e eu sempre ficava perguntando isso para Deus. E eu falava, Deus, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Aí um dia eu orando, Deus falou para mim assim, seu chamado tem que ter nome? Porque eu te chamei para me servir. Então eu fiquei pensando, sabe, que foi um soco na minha cara, porque a gente pensa, qual é o meu chamado? Eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou... Tem que ter, tipo assim, tem que ser o que tá, só essas coisas que a gente conhece. Exatamente. Mas às vezes o seu chamado é isso, é em colaboração, tá levando uma palavra que isso você não tem um nome específico. Mas a gente quer que englobe algumas coisinhas só. Eu até digo para algumas pessoas aqui, para os meus pastores, eu falo o seguinte, o nosso chamado é aquele que nos realiza em Deus. Quando eu me sinto realizado em Deus, seja no que for que eu estiver fazendo, então eu encontrei o meu chamado, porque eu vou sentir útil, realizado pelo que eu estou fazendo. Mas hoje as pessoas estão fazendo uma coisa, não é isso, estou frustrado. Aí faz outra, não é. A pessoa ela dá uma volta grande para tentar descobrir o chamado dela, para descobrir. Mas quando você fala para ela, filho, é o seguinte, você precisa voltar para o útero, você precisa passar pelo processo, que é fundamental para você, e depois que você passar pelo processo, automaticamente você vai entender o seu chamado, porque o chamado é aquilo que me realiza em Deus. Se eu faço algo em Deus que me realiza, então eu encontrei meu chamado. E muitas vezes eu até digo para ele, olha, repare muito bem, observe muito bem, que na maioria das vezes o nosso chamado está ligado
aquilo que nós mais temos, vamos dizer assim, aquilo que mais me deixa inquieto, aquilo que mais me deixa, sabe, olha, eu não gosto disso, eu acho isso errado. Então, talvez ali, se você parar e observar, você vai encontrar o seu chamado. Então, às vezes tem pessoas que estão diante do chamado dela, diante daquilo que Deus propôs para ela fazer, mas por quê? Ela não consegue ver brilho naquilo, ela não consegue ver grandeza naquilo, aos olhos dela, então ela começa a olhar para o outro. Não, eu quero ser como o pastor ali, olha, aquele ali é muito bom, eu quero ser como aquele outro. Então nós precisamos entender isso. Chamado é aquilo que me realiza em Deus. Se eu estou realizado em Deus pelo que eu estou fazendo, então estou no lugar certo. A gente fala muito de sacerdócio, né? E a gente esquece que o sacerdócio hoje ele não tem véu mais, né? O sacerdócio com o brado de Jesus na cruz, o sacerdócio é universal. Quer dizer que nós devemos e temos obrigação de buscar a Deus pessoalmente, né? Então, se a gente entender isso, a gente vai entender que a gente é responsável por isso. Exatamente. Não tem como você delegar essa função para o seu líder, para o seu discipulador. A sua caminhada, quem vai decidir é você. Né? Exatamente. E é muito importante a gente entender isso. E quando a gente olha para Jesus, por exemplo, o exemplo do ministério de Jesus, né? Aí, o chamado de Jesus era um chamado de se entregar e morrer, não é? Por amor de muitas pessoas que talvez sequer o amavam, sequer o, né? E que estavam ali para o condenar. Então ele veio para isso. Mas tem muitas pessoas que quando percebem que o chamado delas vai levá-las, talvez, a não ter o reconhecimento que elas querem, porque hoje nós vivemos um evangelho, né, um modo de evangelho em que o evangélico ele não quer ser minoria, ele não quer ser repreendido, ele não quer ser perseguido, ele não quer... Ele começa a sofrer perseguição, ele já começa a ficar chateado. Ah, não, eu não... Está me perseguindo, mas Jesus disse, vocês vão ser perseguidos. Então, a pessoa, quando ela começa a entender que, opa, o meu chamado está me levando a ser perseguido, as pessoas não me aceitam, as pessoas estão vindo em cima de mim, ela quer desistir. Porque o gostoso hoje parece que é aquele chamado onde você vai num lugar que as pessoas colocam um tapete vermelho para você, que as pessoas estão ali te aplaudindo, que as pessoas querem estar com você, tirar foto com você e tal. A gente tem essa ideia de que esse é o sucesso do ministério, esse é o lugar onde eu quero chegar. Não, o lugar que Jesus foi, que se entregou, talvez era um lugar, né, que para muitos de nós, olhando hoje, não queríamos estar, não é? E Jesus estava ali, abandonado até pelos seus, não é? Se entregando naquela cruz, morrendo naquela cruz por nós, porque o chamado dele o levou a isso. O problema que hoje é essa que é a nossa questão. A gente entende que o chamado é, poxa, o que está dando certo? A gente olha assim, é como ir na loja comprar uma roupa, não é? O que está dando certo? Quem está no auge hoje? Quem está arrebentando hoje? É igual os ministros de louvor. O ministro de louvor quer se parecer com fulano de tal, o outro quer se parecer com aquele, porque ele entende que aquele ali é o exemplo e o modelo de chamado para a vida dele. Quando, na realidade, Deus não tem nada disso para ele e que se ele entender que o chamado dele é muito maior, muito mais forte, que vai satisfazer e realizar ele muito mais, ele gastava muito mais tempo com aquilo que Deus tem para ele do que com o que Deus já está fazendo na vida do outro. E a gente tem que entender que o chamado não é a roupa que eu uso, não é o jeito de falar, mas sim a brasa que está acendida dentro do nosso peito, né? Exatamente. Aquilo que nos move, o Espírito Santo nos faz mover. Então a gente tem que entender isso, deixar isso muito claro, porque as pessoas estão cometendo graves erros, achando que ter sucesso é não ser perseguido. Como o senhor colocou, se eu não for perseguido, eu não estou tendo sucesso em Cristo. Paulo entendeu isso, ele falou assim, ó, se morrer para Cristo, então é lucro. Porque ele então, ele já entendia isso. Assim, olha, a minha vida, o que eu escolhi fazer, o meu chamado me leva a isso. As pessoas, eu vou ter que morrer por essa causa, eu vou ter que entregar minha vida por essa causa. E, infelizmente, hoje as pessoas, elas não conseguem se ver dessa forma, né? É aquilo que a gente estava falando sobre a questão da dependência e que essa situação que veio sobre as nações na Terra e que tem colocado muita gente com medo. E aí no Brasil eu tenho olhado, aí nem tenho assistido a polêmica que se levantou. Aí envolve política, envolve isso, envolve aquilo, e as pessoas são perdidas, não é? E tá gerando um caos.
e as pessoas nesse momento elas estão mais perdidas, não é? Preocupadas, ansiosas e muitas vezes até desesperadas dentro da sua casa, não sabem o que vão fazer. E aí começam essa questão, né? O pastor, esses dias eu vi uma pessoa colocando nas redes sociais, né? Agora eu vi que a igreja não cura nada, porque está aí a doença, as igrejas não estão curando ninguém. Como se fosse responsabilidade da igreja, não é? É aquilo que a gente colocou, tem que culpar alguém. A gente tem que achar um culpado, né? Exatamente. Ninguém fala assim, ó, é consequência do que estamos fazendo anos após anos, é consequência da nossa negligência com Deus, é o que a gente tem feito, os nossos pecados, então ninguém fala isso. É aquela velha transferência. É a responsabilidade. Exatamente. E a responsabilidade, a gente hoje está sendo de você transferir a sua responsabilidade para a igreja, né? A sua responsabilidade para o outro, para os seus líderes, né? E até as próprias lideranças também querendo achar que elas têm o domínio da igreja, né? Exatamente. Você vê que a gente percebe na mente das pessoas uma espécie de contrato. Né? Um contrato batismal. Eu vou me batizar na igreja. Exatamente. Eu vou passar a ter comunhão nos domingos. Eu vou na Santa Ceia. Eu vou dar dízimo e oferta. Essa é a minha parte do contrato. A outra parte é que o pastor tem que ler a Bíblia para mim. Exatamente. Tem que buscar Deus para mim. Tem que revelar Deus para mim. Tem que ter respostas para mim. Tem que ter resposta de Deus para todas as minhas aflições. Exatamente. E, em último lugar, fazendo tudo isso, eu tenho que ser salvo. E não é assim. E, além de tudo isso, no pacote, ainda tem a salvação. Não é assim, né? Não é assim. É exatamente isso. E as pessoas querem isso. Um pastor vai ter que fazer. Pastor, ora por mim. Esses dias uma pessoa falou assim, né? Olha, será que o mundo está acabando? Eu falei assim, mas qual é a sua preocupação se está acabando? Não é? Por que você está tão preocupado se o mundo está acabando ou não? Não, porque está acontecendo tanta coisa, né? Está todo mundo falando isso, aquilo, aquilo outro. Falei, a sua maior preocupação hoje não deve ser essa. Né? A sua maior preocupação é como você está se o mundo acabar agora. Como você está? O que você está fazendo para mudar? Que tipo de vida você leva? Que estilo de vida cristã você tem? Porque o que vai mudar alguma coisa, essa é você pensar dessa forma, é você agir dessa forma. Não é o pastor que vai te salvar, não é a igreja X, não é a igreja B. A responsabilidade da salvação é sua. Não é? Não é e o discipulado, ele não carrega ninguém nas costas, ele instrui a pessoa para caminhar, né? Para seguir o caminho de Cristo, né? Por isso Jesus vem, aquele que quer me seguir, pegue a sua própria cruz. Exatamente. Renuncia a si mesmo. Aí que está a chave, né? A questão. Não coloca a cruz em cima do pastor, não. Eu acho que o povo está pulando essa parte da Bíblia. Os processos. Pega a sua cruz. Que não, cruz eu não quero, não. Exatamente. Eu quero o celular eu carrego, a cruz não. Exatamente. Hoje as pessoas querem coisas né, aquilo que eu falei, coisas que trazem brilho, que trazem glamour, que colocam elas no centro das coisas. As pessoas hoje estão assim, elas estão precisando, por isso que esse é o grande problema, as pessoas hoje elas estão precisando querem mais ser motivadas do que ensinadas, não é? É aquela velha história, olha, vamos pescar, aí vai os dois pescar, mas o outro não sabe pescar, vai aprender a pescar. Aí ele vê o outro que já aprendeu a pescar, pescando, e ele vai para o mesmo lugar pescar, porque ele acha que a diferença está no lugar. Aí ele fala assim, não, deixa eu ficar aí onde você está. Aí vai para o lugar, não pega nada. Aí ele para pensar, mas pera, por que só você pega peixe? Porque essa é a questão. Aprender, você ter informação de alguma coisa não quer dizer que você vai ter êxito ou você vai ter sucesso naquilo. Vai depender da sua persistência, não é? O tempo que você vai passar ali para aprender, para entender como é que funciona. E aí o lugar não vai fazer a diferença. Porque tem gente que muda de lugar, igual mudar de igreja, né? Não tá dando certo, eu vou para a igreja ali. Aí não tá dando certo, eu vou para outra igreja. Não é a igreja que vai mudar você. É você que precisa parar, amadurecer, entender que o processo é importante, porque nele você vai crescer. E a gente fica esperando a alegria, né, vir pela manhã, mas a gente esquece que tem que chorar à noite. Exatamente. Tem que chorar de noite.
tem que ter choro. Para vir Exatamente. alegria, tem que ter choro. A gente Exatamente. só quer alegria, a gente quer viver um evangelho de alegria, de felicidade, de boa vida, mas não é só isso. De A gente tem que resultado. ter choro, a palavra de Deus já diz choro. E o choro nos transforma. Cura, né? O choro nos amadurece, o choro, ele revela aquilo que nós somos. Exatamente. E como nós nos comportamos nas adversidades. Então, eles são necessários para nós. Né? Porque a gente vê que aqueles que só querem vida boa, eles não amadurecem. Eles não crescem, eles se tornam cristãos de bênção. Eu só quero a bênção. Né? Mas o processo da bênção eu não quero. Né? Existem pessoas que nem aceitam passar por problemas. Porque às vezes as pessoas até culpam o diabo. Mas se eu estou passando isso, é culpa do diabo. Esse problema, às vezes Deus permite o problema para que você melhore. Exatamente. Exatamente. E a pessoa, infelizmente, hoje quer viver resultados, né? É gostoso viver resultado. Eu quero, todo mundo quer viver resultado. Mas resultado sem história não me vale de nada. É como uma viagem, né? A gente vai programar uma viagem dos sonhos. O mais gostoso é o processo da viagem. Porque quando você chega no lugar, perde a graça. Você fica lá uma semana, você tem saudade da sua casa. Você fala assim, eu quero voltar para minha casa, não é? Mas o seu sonho era aquele lugar. Você via foto, você pesquisava, porque o gostoso era esse processo. Aí você chegou lá, você tirou 2, 3 fotos. Eu quero voltar para casa. Mas disse que o pastor Luciano, quando chegou, ele estava doido para voltar. É porque o gostoso é o processo, mas o povo às vezes não entende isso, né? Não é o resultado em si, mas é o processo para o resultado que é gostoso. Isso que é bom, isso é que amadurece a gente, cria expectativa, alegria, esforço, isso é maravilhoso. Mas quando você chega ali, por exemplo, eu tinha uma vontade de andar de avião. Nunca tinha andado de avião, tinha uma vontade. Hoje eu tenho um pavor de estar no aeroporto. Entende? Mas a primeira vez, para mim, aquela expectativa, aquela coisa, meu Deus, eu vou andar de avião a primeira vez e tal. Eu tirava foto em tudo que até lugar, queria fazer tudo, porque para mim aquilo era magnífico, maravilhoso. Mas hoje, né? Hoje eu já não vejo tanta graça, eu já não acho assim tão... Por quê? Porque é o processo que era gostoso. Era o desejo de chegar. É igual conquistar, não é? Como diz, né? É igual... É o prazer da processo, né? O processo é gostoso. O prazer da conquista. Quando você está ali, né? O rapaz está gostando daquela moça, aquele processo de conquistar, aquilo é que é maravilhoso. Mas depois que ele chega ali, aí ele vai ter que aprender a conquistar todos os dias. Esse é o segredo, né? Mas aqui eu gostaria de pedir ao apóstolo para deixar uma mensagem para a igreja brasileira, aqueles que estão nos ouvindo, de Portugal também, as pessoas de Portugal que estão aí, né, para uma mensagem para essa nova fase da igreja, onde a gente tem estado mais parado, mas não imobilizado. Exatamente. Né? Nós estamos aqui mais do que nunca ativados, orando, buscando ao Senhor. E nós cremos que Deus está fazendo um grande avivamento, como o apóstolo colocou. Esse talvez seja o último avivamento da igreja. Exatamente, exatamente. Né? Então, a palavra que eu tenho até liberado, tenho deixado para todo mundo, que eu acredito que deve ser a palavra para esse tempo da igreja, é justamente esse último avivamento que a gente crê e que a igreja busca tanto ele, não é? Eu acredito que não é mais um avivamento de movimento, de coisas, sabe assim, extraordinárias começarem a acontecer aos meus olhos. Mas eu acredito que é um avivamento de arrependimento das nações. As nações se arrependendo, famílias, povos, línguas se arrependendo, de verdade, se voltando a Deus, se entregando a Deus, reconhecendo a Deus, não é? Entendendo a importância do sacrifício de Jesus e se arrependendo, porque eu acredito o seguinte, não há reino sem arrependimento. A única coisa que introduz o reino de Deus na vida do homem é o arrependimento. É por isso que João dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vai vir depois de mim é muito mais poderoso do que eu. Ele vai batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo. Então, ou seja, esse avivamento que nós queremos e buscamos hoje é um avivamento de arrependimento.
a gente vai começar a ver pessoas e famílias e nações e línguas e povos se arrependendo. É isso que eu creio, é isso que eu acredito nesse último avivamento, um avivamento de pessoas se arrependendo, se entregando, se voltando. 5 segundos, eles vão interromper, gente. Nós estamos ficando tempo no Instagram agora. Amém, que bênção. O pessoal está começando a entrar de novo. Mas a gente está disponibilizando esse bate-papo, a gente disponibiliza no YouTube. Eu vou mandar um link para o senhor disponibilizar para a igreja, porque ele fica na íntegra. A gente edita ele, fica na íntegra, para as pessoas terem acesso depois a essa mensagem que vem do trono, né? Amém, amém. O pessoal está entrando, Elinho, Dorinha, entrou alguém que deve ser daí. Jailson. O Jailson, o diácono Jailson. Aí, olha que bênção. Acordada há quase 1h da manhã, aí, assistindo a live. live. Esse está honrando o apóstolo aí, ó. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o senhor falava do avivamento, né? Então, é o que nós cremos, é o que eu acredito, que esse último avivamento que nós buscamos é um avivamento do arrependimento, né? Que é o que introduz o reino na vida do homem. Então, eu acredito que haverá um arrependimento das nações, dos povos. Eu acredito que este será um tempo marcante na igreja, um tempo em que nós vamos começar a viver uma essência do evangelho como nunca vivemos até agora, como nunca experimentamos até agora. Nós vamos começar a entender que o simples carrega um poder maravilhoso, né? Que é a simplicidade do evangelho. A coisa que eu mais amo no evangelho é a sua simplicidade. Isso é maravilhoso. Quando a gente vê, não é? Essa simplicidade do evangelho que carrega um poder tão extraordinário, tão poderoso, e quando as pessoas entenderem isso, elas vão começar a viver uma outra dimensão, né, do evangelho, uma outra aceitação do evangelho. Porque, infelizmente, era o que nós estávamos falando, as pessoas acostumaram a serem, né, empurradas em uma direção. Mas quando você começa a viver o verdadeiro evangelho simples, porque é o que eu digo, o grande problema nosso, dessa geração da informação, é que a gente está complicando demais as coisas. A gente está complicando o acesso, a gente está complicando o processo, a gente está complicando tudo. Por quê? Porque a gente quer entender que Deus, para trabalhar, ele tem que fazer uma coisa assim, tem que ter um temor. E está tão estranho que as pessoas estão achando que isso é tribulação. Exatamente. Quando você fala que é avivamento, elas não entendem. Exatamente. Porque as pessoas querem entender que o avivamento é pular, é estar feliz. Existem as fases do avivamento. Até acredito que esse tempo do avivamento foi importante, sim. É verdade, porque a gente precisa disso. A gente já tem esse avivamento. Agora a gente precisa viver uma outra fase do evangelho, que é esse avivamento do arrependimento, que é o quê? Que vai nos introduzir de novo ao princípio, onde as coisas são simples, onde o Senhor pega pescadores e faz deles referência no mundo. Onde o Senhor pega as coisas simples e faz delas coisas extraordinárias. Onde Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos e faz algo extraordinário. Nós vamos começar a entender que o simples carrega um poder extraordinário, um poder poderoso de Deus. As pessoas vão começar a olhar para os seus pastores simples, mas vão ver um poder extraordinário de Deus na vida deles. Não é pelo que eles fazem, mas porque eles entenderam que o evangelho não tem nada a ver do lugar onde você está. Consegue entender? Não, no lugar onde você está. O poder, a influência do evangelho não tá ligada à sua posição e aonde você está. Porque elas vão começar a entender isso. E é esse arrependimento que vai fazer com que isso aconteça, porque nenhum homem consegue entender o seu estágio de homem como aquilo que a pastora falou agora há pouco, senão no momento de choro. Quando a gente chora, que a gente cai em prantos de lágrimas, seja o homem mais forte da face da terra, na realidade ele acaba entrando no seu estágio humano e entendendo quanto ele é fraco, o quanto ele é dependente e o quanto ele precisa, não é? De Deus, o quanto ele precisa de alguém, o quanto ele precisa de estar junto. Então, isso é muito importante, esse quebrantamento, esse choro. E eu digo que a gente não precisa se assustar, porque vai chegar um momento que pessoas vão ligar para sua casa, e como vai ligar para mim, vão gritando, chorando,
Você vai olhar e vai falar assim, mas o que está acontecendo, irmã? É briga? É confusão? Não, é arrependimento. Eu estou arrependida, vem aqui na minha casa, pastor, porque eu quero entregar minha vida para Jesus. Isso vai ser extraordinário. E aí, quando você desligar o telefone, tem outro ligando, está chorando também, se arrependendo, chorando. E os pastores vão ir. Eu vejo isso, sabe? Então, eu acredito que isso vai acontecer, está perto de acontecer. Na terra, está perto de acontecer com a igreja, né? Viver esse tempo de um grande arrependimento, de um grande mover de dentro para fora agora. Não uma coisa moldada, externa, não é? É o tempo, eu digo isso aqui, vai chegar o momento agora das pessoas tirarem o quadro da parede e começarem a mostrar para os seus pastores, olha o buraco que está aqui, ó. Porque o arrependimento me leva a revelar quem eu sou. O arrependimento, ele tira minha máscara. O arrependimento, ele me joga por terra. E aí as pessoas vão começar a se revelar. E aí vai haver cura de verdade. Vai haver transformação de verdade. Porque os pastores terão um acesso que até agora eles nunca tiveram. Os pastores terão um reconhecimento daquilo que até agora eles não tiveram. Porque esse arrependimento vai mover o coração das pessoas a isso. E as igrejas, nossa preocupação não será mais pelo número de pessoas que estão dentro da igreja, porque elas não vão suportar o número de pessoas que vão se arrepender. Consegue entender? Nossa preocupação vai ser, Senhor, dá-me vida, dá-me saúde, para que eu possa atender a todos aonde o Senhor me enviar. Então, eu acredito que isso vai acontecer. É por isso que o Senhor nos tirou hoje das paredes da igreja, para a gente aprender a ser igreja fora da igreja e para a gente começar a entender isso, né? Eu acredito que nesse avivamento está perto de acontecer, se já não está assim, de uma maneira suave. Eu creio, já está acontecendo, né? As pessoas estão sendo tocadas. Exatamente. Né? E eu gosto desse vídeo que nós estamos gravando aí hoje, esse bate-papo. Eu creio que pessoas vão ouvir essa mensagem, e eu faço até um apelo àqueles que forem ouvir essa mensagem depois, que nós vamos disponibilizar no YouTube, e eu tenho certeza que o apóstolo também faz esse apelo. Essa é a hora, né, de se render a Jesus Cristo. Exatamente. Né? Render essa graça em Jesus. Né? Esse é o momento de você quebrantar seu coração, de você revelar quem você é para Jesus. Exatamente. Porque ele manda você vir como você é. Não precisa fazer figuração com ele. Né? Isso que é o lindo. A gente estava falando da mulher do tanque, né? Aí quando Jesus se aproxima para ela e vai conversar com ela se sente num lugar de amor tão grande que constrange ela a se arrepender. E aí o que ela fez? Ela se revelou. Aí Jesus perguntou para ela, vai lá e busca o seu marido. Ela disse, não tenho marido. Aí Jesus disse para ela, dissesse a verdade, tivesse 5, o que tem não é seu. Porque ela se revelou, entende? Ela disse, olha, não dá mais. Ela precisava disso, porque ela tinha que ser curada. Ela precisava de uma cura, não é? Foi redentor. E foi o que aconteceu com ela. Então ela foi curada, ela foi transformada. Vai chegar um tempo, esse tempo já está chegando, em que as pessoas elas vão ter um quebrantamento tão grande na vida delas que pode se preparar. Vai haver uma ligação para você, em choro, outro vai ligar dali, o outro vai ligar daqui. Pessoas se arrependendo, querendo se voltar a Cristo, querendo se entregar, se render a Cristo. E é engraçado que eu acredito que vai acontecer até situações assim, de que você vai encontrar pessoas quebrantadas, chorando, e você vai perguntar para elas assim, mas você conhece o que do Evangelho? Ele vai dizer assim para você, eu conheço pouco, mas eu estou sentindo algo muito grande, uma vontade de me arrepender, uma vontade de mudar a minha vida. Eu acredito que isso vai acontecer na face da terra. As pessoas vão conhecer a essência de Jesus, né? Exatamente. O amor, a misericórdia, a graça. A gente vai viver isso, e eu tenho orado a Deus, porque a realidade é nós, como líderes, é que o quanto nós estamos preparados para isso, quanto a gente está pronto para viver esse avivamento, né? Isso que vai acontecer. Eu estou assim, às vezes eu tenho falado com alguns dos meus pastores, dos líderes, que a nossa maior preocupação hoje, ela tem que ser como nós estamos, para poder lidar com isso que vai acontecer. Né? Nesse é o momento da gente também, né? Restaurar o templo interior, né?
Exatamente, Tem exatamente. uma irmãzinha falando aí, já ligaram para mim. A Dorinha, ela é lá da nossa igreja em Varriçai, e ela até comentou no grupo um dia, que eu não lembro quem, ligou para ela falando que queria aceitar Jesus. Então, assim, você vê que o Espírito ele já está Exatamente. tocando as pessoas. E, na verdade, quem a obra, você não vai poder falar porque alguém colocou a mão na minha cabeça. Não, Jesus me Exatamente. tocou. Exatamente. Eu fui tocada pelo Espírito, Não. né? E eu creio que é isso que nós vamos viver. Exatamente. Já estamos, né? Nós vamos, porque na realidade será um avivamento que, se a gente for olhar na história, ele já aconteceu no passado. Ele já aconteceu no passado, e se a gente olhar pelo próprio ministério de Cristo, aconteceu. Um homem sair da sua casa e subir numa figueira brava para ver Jesus passar, se não pelo próprio arrependimento e reconhecimento de não aceitar mais a vida que estava vivendo, ao ponto de Jesus olhar para ele e falar: Zaqueu, desce daí que hoje eu vou na sua casa. Não é? E entrar na casa dele. Então a gente já viu isso acontecendo lá atrás, através de Cristo, não é? Porque esse arrependimento é fundamental para que o reino de Deus se estabeleça na vida do ser humano, na vida das pessoas, para que elas possam viver a justiça de Deus nelas, né? É um momento de reflexão, né? É um momento de reflexão, de transformação da igreja. Eu creio, a igreja jamais será como era. Com certeza, eu também creio nisso. E eu digo para todo mundo, eu digo para todo mundo aqui, meu irmão, se Jesus transformou um pedaço de madeira que antigamente servia como sinônimo de dor, de sofrimento e de morte, e hoje, quando olhamos para a cruz, nós encontramos vida, redenção e amor. Se ele transformou um pedaço de madeira por passar por ele, imagina a minha vida e a sua. Meu Deus. Fortíssimo. Como devemos ser depois que Jesus passar por nós, não é? O que era vergonha, ele transformou em redenção. Então, se ele mudou o significado da cruz, por que ele não vai mudar o meu? Por que não vai transformar a minha vida? Não é? Eu creio nisso. Amém? E se você tem alguma pergunta para o apóstolo, essa é a hora, ou fale depois no Instagram dele. É verdade. E o que eu mais amo é a questão da simplicidade. Olha, hoje vai ter louvor, gente. Eu vi o homem de Deus pegar a viola. É a simplicidade com que Deus vai e os instrumentos que Ele tem, que é a palavra que está à nossa disposição, e os nossos joelhos e corações dobrados. Né? Eu acho que só a gente não precisa de muita coisa. A gente já tem. E se você tiver alguma pergunta, formule ela agora. Vamos louvar o Senhor aí. Vai fazer, olha pra gente. Sexta-feira, olha. Deus fechando com chave de ouro, né? Amém. Aleluia. Então, eu quero cantar uma canção que eu acho que é uma canção que tem muito a ver com os dias de hoje, muito a ver com aquilo que nós, como igreja, vamos viver nesse tempo. Amém? Amém. Aviva o meu coração cansado de esperar. Religa a tua vida em mim, tua vida em mim. Desperta tu que dormes na Aleluia. Glória a Deus. Vem ouvir as trombetas de Sião. Proclama que Jesus voltando está. Que o teu reino não findará, e o cordeiro é o leão que no trono está. Proclama que Jesus voltando está. Eu creio nisso. E o teu reino não findará, e o cordeiro é o leão
Glória a e Deus. no trono está. Escuta, povo meu, sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz e ser as Glória a minhas Deus. mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu. Escuta, povo meu, sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu. És meu. Proclama que Jesus voltando está, que o teu reino não findará, e o cordeiro é o leão que no trono está. Oh, Deus. Proclama que Jesus voltando está, que o teu reino não findará, e o cordeiro é o leão que no trono está. Glória a Deus, aleluia. Desperta, povo meu, sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz. Aleluia. Minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu. Aleluia. Tá, povo meu, sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu. És meu. Eu creio, Senhor. Eu creio nas tuas promessas, Deus. Escuta, povo meu, sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz, ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu. És meu. És meu. Glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Meu amigo, você sabe que você mora no meu coração, né? Amém. Deus abençoe vocês. Eu senti, assim, um privilégio muito grande de poder estar aqui com vocês. Muita saudade de vocês. Eu fui aí, com uma vontade de ver vocês, não foi possível, mas eu tenho certeza que da próxima vez nós vamos estar juntos aí. Amém. E um desejo no meu coração, e faço um convite para vocês, que eu gostaria muito que vocês pudessem estar aqui com a gente também, em um tempo, amém? Vim aqui, nós vamos receber vocês com um coração muito alegre aqui, de poder compartilhar aquilo que Deus está fazendo aqui neste lugar, que vocês possam vir como profetas de Deus. Eu reconheço isso na vida de vocês, fico feliz aonde Deus colocou vocês, o que Deus tem falado com vocês. Eu não sei se você lembra que a gente teve uma conversa uma vez no café ali, em frente à igreja, e eu falei para você, eu vejo Deus colocando você em um lugar
sabe, extraordinário. Eu acredito que é o começo de algo muito grande ainda que vocês vão viver, muito, muito grande que vocês vão viver da parte de Deus. Eu estou muito feliz e me sentindo honrado por vocês terem me convidado para a gente poder estar aqui juntos. A honra é nossa. Amém. É nossa. E o nosso coração é Deus. Amém. Nós amamos a tua vida. Como se Jesus tivesse realmente alinhado os nossos corações, desde a primeira vez. Né? Amém. Nós estamos aqui num forte propósito. Do céu, né? Então, é verdade. E foi muito bom, muito bom. E sempre, no meu coração, tenho sempre lembrado de vocês, orando pela Igreja Bethesda, que para mim é uma família também, né? Estou sempre ali orando, e nas minhas orações eu lembro de vocês, porque eu sei que Deus, ele não une pessoas, ele une propósito, né? E eu tenho certeza que você uniu os nossos propósitos. Estarmos aqui hoje falando do que a gente está falando aqui hoje, já era propósito de Deus lá atrás, né? Amém. A gente não conseguia ver isso, mas eu acredito e creio nisso, que já era propósito de Deus. E Deus abençoe vocês, amém? Amém, amém. E gostaria de pedir agora, o senhor está orando também para essas pessoas que estão nos assistindo, não só os brasileiros, mas as pessoas de Portugal, né? Por todos aqueles que vão ouvir esse vídeo depois, que possam ser abençoados, né? A gente quer orar por vocês. Amém. E depois eu quero orar pela sua vida, nós queremos. Amém. Né? Então, deixa eu orar por vocês e depois você vão orar por nós, amém? Amém. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de servirmos o Senhor no teu reino, Pai. Eu oro pelos teus servos, teus filhos, que têm colocado o coração deles e disposto o coração deles ao serviço da tua obra, do teu reino. Tenho certeza que os desafios são grandes, ó Deus, mas o Senhor tem os capacitado, ó Deus, de uma maneira extraordinária. Eu oro, Senhor, pela Tanque de Bethesda de Varriçai, ó Deus, por essa cidade, Senhor. Eu oro, Senhor, por cada habitante, por cada família dessa cidade, Deus, e abençoa cada um, ó Deus. Que seja, Senhor, este um tempo de verdade, ó Deus, de um avivamento sobrenatural, de arrependimento sobre as famílias neste lugar. Que seja esse um tempo de quebrantamento, Senhor, sobre as casas, os lares, as famílias, ó Deus. Eu tenho certeza que o Senhor tem, ó Deus, guardado, Senhor, os teus filhos para este tempo. E por isso eu oro, Deus, e libero uma palavra profética sobre a vida deles, Pai. Assim, Senhor, como nessa noite, Senhor, o Senhor preparou esse ambiente para estarmos aqui desfrutando da tua presença. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos preparar muitos e muitos outros ambientes, onde estaremos falando do teu evangelho e onde estaremos crescendo. Senhor, obrigado pela vida dos teus servos. Eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor é bondoso, amoroso. O Senhor uniu aqui, meu Deus, não só vontade, mas uniu propósito. Oh, meu Deus, eu sei, meu Deus, que o Senhor tem derramado tanto da tua vontade, da tua unção, revelado, meu Deus, dos teus planos para o teu filho, meu Deus. Senhor, continua, meu Deus, levantando o teu filho aí em Portugal. Oh, Deus, sim, continua, meu Deus, fortalecendo esse ministério, meu Deus. Este ministério que tem tantas dificuldades, meu Deus, em relação ao quebrantamento de coração. Mas nós cremos, meu Deus, que toda palavra, meu Deus, rema, o Senhor tem dado na boca do teu profeta, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu creio que o Senhor, nessa nova fase da igreja, o Senhor está renovando a unção do teu filho, meu Deus. O Senhor está dando outros planos, meu Deus, renovando mistérios. O Senhor está capacitando para essa nova fase, meu Deus, que eu creio. Uma fase de grandes arrependimentos, meu Deus. Eu creio, Deus, eu creio, Senhor. E o teu filho está sendo capacitado, sobretudo no amor. Sim, meu Deus, o Senhor tem dado muito, meu Deus, a ele. Oh, Deus. O coração dele, meu Deus, está cada dia mais, meu Deus, cheio de ti.
Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que as pessoas possam se achegar a Ele, meu Deus, e Ele possa mostrar o Teu amor que cura, o Teu amor que salva, o Teu amor que liberta, porque é isso, meu Deus, que o Senhor tem derramado, o amor, e nós cremos, meu Deus, o Teu Filho representa o Teu amor neste país. Esse amor de avivamento, meu Deus, que o Senhor tem trazido. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer pela vida dele. Eu quero agradecer pela vida dele, que aceitou esse convite de estar aqui, meu Deus. Falando, meu Deus, da intimidade de Deus com todo este povo. Que as pessoas, meu Deus, que ouvirem este vídeo possam ser quebrantados, meu Deus, sentirem essa unção que eu estou sentindo. Que sejam libertas, meu Deus, de drogas, libertas, meu Deus, de enfermidade, curadas, meu Deus, em traumas de coração, depressão. Tudo porque sentiram aqui o Teu amor. Pessoas que levantaram, meu Deus, para mostrar o amor de Deus. Na simplicidade, na humildade, no serviço. Ó Senhor, continua, meu Deus, abençoe toda a família do apóstolo José. Abençoe os teus filhos. Abençoe a igreja, meu Deus. Este corpo, Senhor, sempre seja, meu Deus, essa rocha que Ele tem construído a casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria orar pela sua esposa. Amém. Como que ela está aí? Ela tá, eu acredito que ela tá lá no quarto. Mas ela tá vendo também. Ela. É a Dani? É, ela mesmo. Dani. Senhor, nesse momento eu coloco a vida da Dani, a bispa Daniela, nas tuas mãos. Senhor, e como o Senhor colocou aqui no meu coração, que nesse momento ela seja revestida com uma unção nova. Que nessa noite, Deus, uma unção nova, Senhor, caia sobre a tua filha nesse momento. Uma unção, Senhor, uma ousadia vindo do céu sobre a vida dela. Em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, essa unção sendo derramada sobre a vida dela nesse momento. Eu abençoo a vida dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastorzão. Amém. Eu queria deixar só uma canção aqui, um trecho de uma canção para todos nós, amém? Amém, amém. Amém. Se você quiser ficar até 8 horas da manhã, pode ficar, nós vamos ficar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Amém. Obrigado. Só mandar um beijo pro pessoal que está assistindo, todo mundo que está assistindo aqui a gente. Obrigada pela
participação de todo mundo. Vou falar o nome porque já subiu os nomezinhos todos. Pessoal de Portugal. Diácono Jackson aí. Olha, que Deus abençoe vocês. Deus te abençoe, Deus abençoe vocês. Deus possa estar derramando bênção sobre a vida de vocês. Pastor, tu mora no nosso coração. Amém. Glória a Deus. Dani, Deus te abençoe. Eu sentia isso quando o pastor Fabrino orava, que uma unção nova estaria descendo sobre a vida dela, algo novo vindo do céu, algo novo, algo especial, algo diferente sendo derramado sobre a vida dela nessa noite. Deus está te dando um poder de acolhida tão grande. Teu coração está sendo preparado para acolher. Amém. Depois aí, esse país vão te procurar. Fala assim, eu quero aceitar Jesus, eu quero quebrantado. Amém. Quebrantado. Cheia de peixes. Deus está falando assim, você não precisa se preocupar com peixe. Vou preparar aqui. É só chamar mais gente para ajudar a puxar. Amém. Glória a Deus. Eu recebo Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de vocês. Tchau. Amém. 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 Glória a Deus.